Yo, pessoas! Hoje eu vim aqui tentar resolver um probleminha, que é Made in Abyss. Pois é, tá lançando uma segunda temporada disso, mas você precisa ver um filme. E o filme não é absurdo de achar, mas eu não tinha visto até agora, então eu vim falar um pouquinho desse filme. E pra você que não vai assistir o filme, passar um resuminho. Então vai ter spoilers, porque ele fica entre a primeira temporada e a temporada tá saindo agora. Mas uau, que filme foi esse? Sinceramente, dava pra ficar mais caótico, mas ainda assim foi nojento. Não vejo a comendo. Enfim, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something e vamos de Made in Abyss, que eu achei que eu nunca mais ia falar dele. E eu vou deixar no card, na descrição, por aí, o primeiro vídeo que eu fiz de 3 séculos atrás, e eu percebi que eu falava muito finamente nos vídeos antes, então assim, me aturem. Vamos reto falar do que tá rolando. Pra quem tá aqui de paraquedas, como que a gente começa? A gente tá com o Ureg, com a Ariko e com a Nanate, que basicamente no final da última temporada eles pegaram ela e colocaram ela no grupo, porque a menina que tava com ela se foi e tal, que era a Gelequinha, o nome dela não era Gelequinha, mas ela foi Gelequinha. E aí simplesmente eles estão andando juntos e descendo, porque assim, eles querem chegar no do abismo. Só que pra descer mais, eles precisam passar por um portão. E o responsável pelo portão, muito difícil falar o nome dele, Bondworld, bem complicado, mas o responsável por esse portão é ele. E ele também é a pessoa que fez com que a Nanate virasse uma coelhinha alienígena e a amiga dela virasse aquela gelequinha. Ou seja, ele é um cientista sádico, maluco, psicopata. Então, não é um lugar legal pra passear. Então, acho que era hora de, vamos voltar pra casa, mas a gente sabe que não vai rodar. Eles vão ter que ir até lá. E eles não adiantam fazer um monte de ideia mirabolante, porque eles logo percebem que eles sabem que eles estão indo pra lá. Eles estão esperando eles lá. E isso é complicado, porque são 3 deles contra toda uma estação com um monte de gente. Eles descobrem isso esbarrando com o cara tá tacando veneno num campo que tá com um monte de bicho, porque esses bichos invadem o corpo das pessoas, botam larvas e matam. Foi uma cena muito family friendly de ver, gente sem olhos, com bicho entrando, bicho saindo, eu almoçando, sabe? Não vejam comendo, não faça isso com você, ok? Enfim, eu fiz, fui burra, não veja comendo, o negócio vai daí pra baixo, tá? Ok, eles foram, entraram, e a hora que eles estavam chegando, que eles repararam que, tipo assim, tava tudo indicado que os caras sabiam que eles estavam chegando, o Bondworld tava esperando eles sentados no sofá, e eles entraram na moralzinha, e eles não de cara com a menina, e a menina, Made in Abyss é um problema, porque a menina tinha a altura e o porte de quem tinha 7 anos, principalmente perto dos adultos, que todos os adultos de Made in Abyss são gigantes, o que faz a Ariko, o Ureg e a Nanate parecer que tem 7. A menina parecia ter, tipo, 8, 9, e ela tinha seios gigantes. E aí eu fiquei assim, qual que é a margem de idade? Porque se eles tivessem, você pensa assim, se eles tivessem um 14 e 15, como é que um adulto seria do tamanho do Bondworld? Nada faz sentido, não encane com a altura, só ignora e vai, entendeu? Entraram e era a Pruska. E a Pruska disse que ela era filha do Bondworld. E aí a Nanate ficou assim, não acredito que aquele psicopata teve uma filha, porque ele não teve, ele adotou a menina. Só que a menina fala dele, tipo assim, nossa, meu pai maravilhoso, todo abençoado. E você fica assim, ele que transforma crianças em gelecas? Que delícia, que vai cirurgia em criancinhas que ele achou por aí. Basicamente essas crianças, pra quem não lembra, ele pega crianças de família que já tem muita criança, ou seja, não tem condição, quer se livrar, ou ele acha órfãos por aí, ele cata e leva. Maluco! Então, ele é um ótimo pai, ficou estranho. E aí eles dão comida, dão um lugar pra dormir, colocam os 3 numa cama. E eu fico assim, gente, vocês estão no meio do inimigo, vocês não vão cochilar, eles vão. A Nanate vai andando conversar com o Bondworld, porque ela precisa discutir com ele. Ele tá sendo bonzinho, mas todo mundo sabe que ele é um canalha. Então, tipo, ela vai lá discutir com ele e garantir que a Ariko e o Ureg possam sair dali em segurança. Enquanto isso, a Ariko e o Ureg desmaiam e dormem. Só que, cara, o Ureg, ele é um milagre da ciência, né? Ele tem todos os componentes biológicos ali, aparentemente, mas não, são só imitações, porque ele é um robô. Então ele é meio robô, mas ele é feito pra imitar muito um humano. Ele tem reações e sentimentos humanos, mas ele funciona como uma relíquia. Você olha ele e você fica assim, tá, fuck. A própria Ariko fez umas experiências todas inocentes, é difícil, que a Ariko é meio complicada. Mas ela não fez nada que pudesse machucar o Ureg. Mas ela mesma ficou curiosa e começou a, tipo assim, testar coisas, testar o capacete, arrancar a roupa dele, cutucar ele. Então, se ela ficou curiosa ao ponto de fazer isso, imagina um cientista maluco que transforma crianças em gelequinhas depois de fazer cirurgias profundas, né?
delas. Gente, obviamente, eles aproveitaram que a Ariko tava dormindo, a Nath tava sendo distraída pelo Bond World, eles cataram o Orego, o moleque não acordou, vai saber como, cataram o Orego e saíram andando. E a porta era pesada, porque, gente, vocês não têm ouvido? Levaram ele e começaram a abrir, arrancaram o braço, tipo assim, gente, não tinha visto. Arrancaram o braço, você começa a ouvir gritos, eu fico assim, ai, que family friendly, yay! E gritos, muitos gritos. Foi assim, uma cena complicada de ver o Orego gritando, tipo assim, eu entendo que vocês querem cutucar, sabe, pela experiência e tal. Por que vocês deixam os caras, tipo, acordados na cirurgia? Droga o povo! No caso do Orego, eles estavam querendo ver se ele sentia dor, porque ele não sente dor de verdade, ele é programado pra sentir dor. Ele é um robô, mas mais pra frente a gente vai ter outra cirurgia rolando com outra pessoa que com certeza é humano, e eles simplesmente deixam acordado também. Então ele gosta de fazer cirurgia acordado. Tático e maluco. Mas enfim, temos essa. E nesse meio tempo, a Ariko acorda e ela vai tentar achar onde eles estão. Só que a única forma de sair dali, já que todas as portas estão fechadas, é subir. E a Pruska tá lá, no andar presa com ela. Ela não tava no mesmo quarto, mas tava no mesmo andar. E ela tem um truque pra subir as escadas. Porque se você subir no abismo, quanto mais fundo você fica, tipo assim, não pode dar 2 passos pra cima. Se você subir um morrinho, você começa, sabe? E cada andar tem um sintoma. Então, basicamente, se ela subisse, ela quase morria. E ela chegou a tentar subir e cair. Só que a Pruska tinha um truque, graças a um bichinho de estimação que ela tinha. Eles usam esse bichinho pra conseguir subir. Nisso eles veem o Orego. E nisso eles salvam o Orego. E aí a Nanate fica puta. Porque ela basicamente ia ficar lá e voltar a ser ajudante das malandragens do cara pra que a Ariko e o Orego pudessem ir embora. E aí ela descobre que o Orego tá na sala de cirurgia. E aí a Pruska fica chocada, porque ela não acredita que o pai maravilhoso dela possa fazer algo. E não tá fechando, porque ele é muito canalha. O jeito que ele fala, a voz dele grita manipulador do caramba. Então não faz. Tipo assim, como é que a Nanate acredita nele, sabe? Ele transformou você num coelho e sua amiga numa geleca, sabe? Nada faz sentido, gente. Nada faz sentido. E todo mundo foge. Mas qual que é o B.O.? Pra passar pro próximo andar, eles precisam dali. O braço do Orego ficou pra trás, eles precisam pegar de volta e ver se gruda. Porque ele é robô, então dá pra grudar e realmente dá. Além de pegar o braço e ter que passar por ali, eles precisam de um apito. E eles têm um apito da mãe da Ariko, mas cada apito é feito com algo que é, tipo, doado pelo dono do apito. E só reconhece o timbre do dono. Então não importa se é seu gêmeo do mal, o apito não vai funcionar com outra pessoa que não seja você. Então você precisa ser o dono do apito, ou seja, não tem como eles abrirem. O único que pode abrir o portal seria o Bond World. Só que a gente descobre outra. O Bond World, ele não é bem o Bond World, ele é os Bond Worlds, porque assim, são vários caras, são pessoas, humanos mesmo, só que o Bond World original já tá morto há muito. Por quê? O que ele doou na hora de fazer o apito dele? O corpício, a alma, tudo dele. Então ele é o apito. Então basicamente, ele fica passando esse apito de pessoa em pessoa. E toca o apito é o Bond World. Só que pra ficar mais figurativo pra gente, ele fica passando a máscara, o que é bem nojento, porque tipo assim, eles tiveram que fazer um plano, eles estavam do lado de fora e o Bond World levou a Pruska debaixo do braço e outro cara no outro e saiu. E aí eles conseguem matar o Bond World, que foi horrível. O cara que tava com a de babá da Pruska basicamente arranca a máscara, a gente vê toda a cara destruída do Bond World e ele coloca a máscara na cara dele e fica, Pruska, mamãe tá vivo, e você fica assim, tá fuck, cara, que horror. Primeiro que ele colocou uma máscara que tava grudada com pele e sangue, igual as de outra pessoa na própria cara, na moral. Ele vira, arranca uma máscara e outra Pruska sou eu. Sinceramente, se ele não tivesse a Pruska e não tivesse tentando apagar uma de pai da Pruska, ele nem teria ligado de trocar a máscara, mas assim, quem tá com a apito é o Bond World, basicamente. Então, nem ele consegue usar o apito dele, ou seja, não tem como eles descerem pras próximas camadas. E aquela outra que ajudou eles no final da primeira temporada, sabia disso. E ela deu uma dica disso, tá com foda-se e deixou eles descerem, que eles já estão embaixo mesmo, afogado até o pescoço. Ela largou a mão e eles foram. Ou seja, ferrou. Aí eles têm que voltar. Nisso, a Pruska ficou chocada, porque ela acha que os amigos dela, os primeiros amigos que ela fez, sem ser a galera lá do laboratório, simplesmente mataram o pai dela. E aí, quando ele volta viva, ela fica muito feliz. Ela, assim, filtro a menina não tem, entendeu? E aí ele fala que a Pruska finalmente tá pronta. E ela ficou tão traumatizada e tão assustada e depois tão relaxada do pai dela tá vivo, que ela dorme nos braços dele. Ele taca ela na mesma cirurgia, arranca ela e começa a fazer assim num quadro mostrando pras outras pessoas que a gente sabe que são, tipo assim, basicamente Bond World substitutos. Isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não preciso. E aí a gente vê a Pruska basicamente pensando, né? Porque ela não tá falando, isso dói, isso dói, isso dói, olha minha mão, olha a minha perna. E tipo assim, um membro passando. Isso, que é isso? E era tipo assim, uma gosmona, talvez o baço, o fígado, o coração, sei lá, um pulmão passando. Basicamente ele tentou fazer com que ela tivesse um milagre na Nanate, viu que não ia dar certo e usou o que sobrou dela pra fazer umas cápsulas que ele usava aí
pra poder lutar. E foi assim que ele matou a própria filha. E detalhe, a menina era filha de outro apito branco, aí ela sofreu um acidente grave, mandaram pra ele, pra ver se ele conseguia consertar, mas não queria mais a criança. Aí ele cuidou da criança, tudo bonitinho, porque achou que se ele a amasse, ele ia conseguir o que ele conseguiu com a Nanati, porque como a amiga gosminha dela amou ela, deu esperança pra ela conseguiu. Na cabeça dele foi isso, e ele quis testar. Que saudável. E basicamente foi isso. Aí a gente tem uma luta, tudo perde, a Puska já foi com Deus, e aí ela vira o apito da Rico. A Rico agora tem um apito, ela apita, abre o bagulho, o Bond World, eles matam o Bond World de novo, e acho que dessa vez foi a hora que eles estão entrando no portal, eles olham pra trás, o Bond World lá. Tchau. Dando tchauzinho. Ou seja, depois de uma luta louca, a gente basicamente vê o Bandur dando tchauzinho. Ou seja, eles não mataram o desgraçado, segue lá firme e forte. E a Nanette fica em paz com isso, que é pra mim a maior incógnita. Mas enfim, isso é um resumo do filme. Tem mais algumas coisinhas envolvendo o Orego, mas eu acho que a gente provavelmente vai ter mais algum caos pra comentar nessa temporada. Então fico nisso aí. Espero que vocês tenham gostado desse resumo rápido. E agora você já pode ver a próxima temporada que está lançando. Bye bye, pessoal!